Vamos lá, bom dia para você, ouvinte Sam. A partir de agora, mais um programa Sam em Debate, aqui nas ondas da rádio Sam FM 98,1, a comunitária aqui da Samambaia, para você que é o ouvinte mais inteligente da cidade. Já são 11 horas e 39 minutos, 11h39, e já já a gente vai bater aqui um papo com o Flauzino Antunes. Ele que é pré-candidato a deputado federal e vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Antes eu vou trazer para você que está na sintonia, às 11h40, o tempo no Distrito Federal, para a galera que está aí na sintonia com a gente. Vamos trazer aqui o tempo em Brasília, neste domingo, hoje, 17 de julho de 2022. Vamos trazer aqui o tempo no Distrito Federal. A mínima na madrugada foi de 12 graus. A máxima poderá chegar a 22. Tomar uma aguinha aqui para melhorar a garganta. A mínima na madrugada foi de 12 graus. A máxima poderá chegar a 27. A umidade do ar está girando em torno de 80% a 25%. E o tempo está com poucas nuvens aí em Brasília. Então você pode estar participando com a gente aí pelo YouTube, mandando sua pergunta, trazendo seu alô, a sua informação, debatendo com a gente e ajudando a gente a construir o programa, já que a gente está inaugurando aí, trazendo aí mais uma gravação. Estivemos agora há pouco com o pastor Anderson Silva e agora nós estamos com o Flauzino Antunes, ele que é pré-candidato a deputado federal. Passando aqui pelos principais sites do DF, né, do Distrito Federal e do Brasil, aqui no Metrópole, a gente tem Bolsonaro lidera em 18 dos 17 estados no quais venceu em 2018. Está no Metrópole. Aqui no Correio Web, a gente tem pesquisa Quest no DF, Bolsonaro tem 36%, Lula tem 32%. Já também saiu uma pesquisa aqui no Distrito Federal, viu, para avaliar aí os governadores. E a gente já tem aí o nome do ex-governador José Roberto Arruda, viu? Então saiu aí uma pesquisa e existe um empate técnico aí entre Ibanez Rocha e o ex-governador Arruda. Aqui no G1 a gente tem, cresce o número de adolescentes que dizem não ter amigos. Síndrome do olho seco, casos aumentam cerca de 25% no DF. Na Folha de São Paulo, confusão legal criada por governo Bolsonaro abre brecha para porte de arma automático ACACS. E daqui a pouquinho a gente fala aqui do esporte, tá bom? Vamos lá, são 11 horas e 42 minutos, 11h42. Vamos trazer um bom dia aqui do Flauzino Antunes. Bom dia, Flauzino. Bom dia, Moreno, bom dia aos ouvintes da Rádio Sam FM. E agradecer primeiramente ao convite, né? Então a gente está aqui à disposição para debater, conversar e também trazer alguma informação para os nossos ouvintes que estão nos escutando e também aqueles que estão assistindo online, né, os internautas aí, aqui de Samambaia. Maravilha. Flauzino, é importante a gente conhecer um pouquinho de sua história. Você é aqui de Brasília, chegou há quanto tempo? Você já é daqui, tem quantos anos? Vamos fazer um pouquinho desse histórico. Muito bom. Eu sou paulista do interior de São Paulo, na cidade de Itapeva. Uma divisa com o Paraná, quase. Já está lá no sul de São Paulo. No sul de São Paulo. E me formei em Economia na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E também fui do movimento estudantil, fui líder universitário. Também fui vereador da minha cidade após a formatura. Eu tenho uma experiência política, né? Então, lá em Itapeva. Lá em Itapeva. Certo. Então a gente tem esse conhecimento de como funciona a regra do jogo, né? Então a gente sabe como que se colocar, saber a questão de orçamento, questão de emenda, todo esse bastidor que a gente entende, que a gente entende, mas a população acaba não vendo porque é muita burocracia. Muita burocracia e o que aparece nem sempre é só o resultado, né? Então a construção disso que é importante para a gente não chegar lá e ser engolido pelas raposas velhas que já está no... que acha que sabe tudo, e quando chega alguém que sabe, ele já fica mais
Dá um passo atrás, Dá um né? passo atrás. E deixa eu te falar, gente, você veio para Brasília quando, Flauzino? Eu vim para Brasília em 2010. 2010, 12 anos aqui na cidade. 12 anos. Né? Eu vim mediante a um concurso, né, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que cuidava da agricultura familiar, da aquisição de terra, do homem do campo, precisava de economistas, daí eu se colocou lá e disputei o pleito e passei, e daí a gente veio para cá, né? E você, isso lá em 2010, 2 anos de Distrito Federal, como é que você vê 12 anos, desculpa, 12 anos de Distrito Federal, de Brasília. Como é que, quando você chegou aqui, como é que você viu a capital, como é que foi essa novidade para você, Flauzino? A capital, para mim, não era muita novidade. Desde o movimento estudantil eu vinha para cá e também na época que eu era vereador a gente vinha, né? Mas mais para o Congresso. A gente não conhecia a Brasília de verdade. O Distrito Federal em si, né? Porque o plano piloto é aquela maravilha. Sim, é verdade. É uma situação diferente. A gente achava que, para quem vem ver a capital, né? A gente vem ver a capital, era aquela maravilha mesmo. A gente achava primeiro mundo. E quando você vem morar aqui, você começa a sentir o drama de como é o trânsito, de como que é usar o transporte público, metrô, ônibus, a qualidade do asfalto nas cidades, né, das regiões administrativas, a falta de médico, a falta de várias situações, né, principalmente de creche, né, por exemplo, para quem trabalha na esplanada que nem eu, a gente vê várias mulheres, várias pessoas, homens e mulheres, que vêm do entorno, ou vêm de regiões mais distantes do plano piloto. E não tem aonde deixar as crianças, por exemplo. Ou ela matricula a criança na creche próximo do trabalho, para ela ter um certo controle, né? Ou ela vai ter que deixar, por exemplo, ela trabalha aqui em Samambaia, é só meio período, deixa de manhã, vai trabalhar e à tarde. Com quem fica as crianças? Então, fica na rua, se não tiver um parente para ir, um vizinho... Como é que faz, né? Como que faz? Então, essa é uma realidade que... E para as empresas terceirizadas ou para os patrões, isso aí é um entrave, né? Eles não estão nem aí, a responsabilidade é da família. Mas daí a gente tem que resolver esse tipo de problema, né? Sim, com certeza. E como você colocou aqui, que a gente vai. Aí você passou a conhecer o Distrito Federal em si. Isso, exatamente. Quando você chegou, você veio, se estabeleceu onde aqui em Brasília, o Flauzino? É uma questão de pouco conhecer, né? A gente tentou ficar mais próximo do plano, né? Do trabalho mesmo do em si, trabalho, né? em si, para não... Sim. Porque eu vim com a minha família, né? Minha esposa e meus 2 filhos. E minha esposa não sabia andar aqui em Brasília, então tinha que estar próximo, né? Então, sim. Só que a gente sabe como que é a realidade do aluguel próximo do plano, né? Então é difícil. Então a gente ficou ali perto do Sudoeste, ou Sudoeste Econômico. Sim, conheço. Que ali era mais fácil, né? Não vou me perder, né? Só pegar o eixo do Monumental, estou chegando na esplanada. Mas assim a gente foi vendo que tem outras regiões mais tão boas quanto e com valores mais acessíveis. Sim, é verdade. Porque aqui tem uma especulação financeira no ramo imobiliário que é muito grande, né? Que vai colocando o pessoal que trabalha mais para longe do plano, enfim, e enfrentando um trânsito ainda maior, né? Então a gente tem que fazer aquele cálculo. Eu pago mais para ficar perto e economizo na gasolina, eu vou morar mais longe e gasto mais na gasolina. Né? Então, vai dar uma coisa assim desse tipo, né? Maravilha. Hoje em dia eu moro no Vicente Pires, né? Mas já passei pelo Guará, já passei por Águas Claras, enfim. Já deu uma volta aí pela cidade. Já dei conhecendo um pouquinho de cada realidade. Aí, a gente falando sobre isso, Flauzino, vamos entrar aqui numa primeira situação e que você colocou. Vamos falar do transporte público. Você é pré-candidato a deputado federal. Como é que você vê o transporte público hoje no Distrito Federal? E aí eu vou alimentar um pouco mais aí essa situação, te colocando que o GDF, nesses últimos 2 anos, já investiu cerca de 1,5 bilhão nas empresas de transporte. No entanto, a gente ainda tem ônibus sucateados, que quebram muito, que as pessoas passam muito tempo na parada. Então, assim, é ruim o transporte. Qual seria a solução? Como é que você vê essa questão de logística aqui do Distrito Federal? Então, isso é uma coisa importante, né? Eu vim para cá, e chegando em 2010, estava na questão já de transição
da saída do governador Arruda, do rosto. Naquele fervo, né? Isso. Daí, mas assim, eu acompanhei também de perto que em 2014 começou a ter, de 10 a 14, né, do novo governo, a primeira tentativa de melhoramento da frota. E de lá para cá já são mais de 8 anos que estão os mesmos ônibus. Não tem? Sim. Então, pouco se investiu depois disso, né? E injetando dinheiro público nas empresas privadas, né? Então, sem ter uma contrapartida para a população. Qual é a contrapartida? Ônibus de qualidade, com tempos constantes, menores, um intervalo menor entre um e o outro, e preços acessíveis, né? Porque você gastar mais de 5,50 hoje. Mais de R$10 ir de volta e não poder depois, né? Isso pesa no final do orçamento, né? Crianças que daí não têm acesso a uma cultura porque não conseguem sair de Samambaia para fazer uma música em Ceilândia, sei lá. E assim pode acontecer várias situações, né? Um curso de teatro, um violão, um futebol. As pessoas, por exemplo, uma escolinha de futebol, um jovem que passa no Gama, por exemplo, para jogar e mora em Taguatinga, não tem uma linha direta tem que ir para o plano e do plano ir para o Gama. Então, esse desenho logístico é muito ruim entre a comunicação entre as regiões administrativas, né? Então, para quem eu vivi 5 anos em Curitiba, que é um sistema integrado de verdade. Dizem que lá é primeiro mundo essa questão. É modelo de primeiro mundo na época. Desde 70 eles reformularam a cidade, né? Tem esses VLTs também, mas só que ligado no bairro-centro. Entre os bairros tem alimentadores pequenos que passam em todas as ruas. Não tem uma rua que não tem ônibus. E eles vão diminuindo de tamanho para ter um fluxo maior e atender pessoas. Porque lá o modelo sempre foi por quilômetro rodado do ônibus. Então, para o dono do ônibus, a empresa dona do ônibus, é interessante que ele rode bastante. Independente se tiver passageiro. O que é diferente aqui, que eles trabalham com a questão do passageiro, é isso? Exato, porque daí o que acontece? Chega na hora de pico, existe uma competição pelos principais pontos de ônibus. Você vê lá 10 ônibus parando no mesmo lugar para tentar pegar passageiro. E fica se disputando, porque o importante é a passagem, não a distância. E daí deixa de cobrir outras regiões, porque são economicamente não vantajosas, né? Então, a gente tem essa questão e deixa pessoas, 10 mil, 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, sem transporte. Daí E você não sabe, não consegue mudar de uma coisa para outra, né? Você vê lá no W3 um fluxo grande no eixo e tal. E daí você vê aqui em Samambaia, na área sul aqui, não passa ônibus. Daí, alguma coisa está errada, né? Precisa se mudar isso, Precisa se mudar. Então, e lá, com uma passagem, você anda a cidade toda. Você entra... Independente de tempo? Independente de tempo. Ah, você não tem aquele período. Não, você só pode 2 horas. Não tem isso, não. Enquanto estiver dentro do sistema, eu embarquei num ônibus, eu estou dentro do sistema. Certo. E vou de um terminal para outro, eu posso ficar o dia todo circulando, com uma passagem. Então, interessante. Então você pode fazer várias coisas, visitar várias situações e com um custo mais baixo, né? Então, com certeza. Então, essa aí seria um grande modelo para Brasília. Seria um grande modelo para Brasília. E tem tudo para ser, né? Você tem alguns pontos terminais e tal, só que você tinha que dar uma cercada para deixar o cara ficar circulando assim. São ajustes, né? Em vez de você ter um monte de ônibus levando para o plano, é um monte de ônibus levando para o terminal, e do terminal sai um grandão que vai para o plano. Daí você diminui fluxos de carro, né? O trânsito dá uma melhorada. Sim, com certeza. Se fosse um transporte de mais qualidade, né, e eficiente, muitas pessoas não iam estar com o carro aí, né, congestionando as vias. O que você acha? Qual é a dificuldade de se implementar, por exemplo, esse exemplo de transporte no Distrito Federal? O rompimento das empresas privadas de deixar de receber 1,5 bilhão por... É estancar esse vazamento aí. Para eles está bom. Só com eu já fiz um cálculo, e conversando com outras pessoas,
que só com esse 1,5 bilhão, as empresas de ônibus já pagam o seu custo do ano. Já não precisa se preocupar com mais nada. Não precisa se preocupar com mais nada, custo de passagem e tal. Daí as passagens entram limpas. Então é um lucro fácil, né? E a gente que sustenta com o nosso imposto. Isso é muito ruim para a população, né? Que eu pago uma passagem cara e pago um imposto ao mesmo tempo. Só que o meu imposto dava para zerar. Eu poderia entrar num ônibus de graça. Não teria necessidade de pagar mais, né? Não teria necessidade de pagar. Então, e o que acontece? Além de ser um lucro fácil, custo zero, eles não investem. Não investem. Porque eles não querem tirar do bolso, né? E se for para investir, eles querem que o governo do GDF invista para melhoria. Mas daí é fácil, né? Daí até eu queria ser empresário. Empresário na área nessa área aí, né? Risco zero, até eu. Sem problema, não tem cobrança, não tem fiscalização, não tem nada. Complicado. Vamos lá, 11h55, nós estamos batendo papo aqui com o Flauzino Antunes, ele que é pré-candidato a deputado federal. Aqui, qual é o partido, Flauzino? Você tá... Eu estou na Frente Brasil da Esperança, né, que eu sou do PCdoB. PCdoB. Isso, e a gente está na coligação junto com o Leandro Graça. E está na federação, né? No caso, federação. PT, PCdoB e o PV. E o PV, né? Maravilha. Trazendo um assunto aqui, você falou um pouco sobre de onde você veio e citou aqui algo que é fundamental. O Brasil hoje tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E você falou da agricultura familiar. Como é que você tem visto isso hoje em dia, para o que era anteriormente? O que está acontecendo? A gente que somos, pode-se dizer, a fazenda do mundo, exporta tudo. No entanto, essa população passa por esse perrengue todo. O que está acontecendo, Flauzino? Bem isso que você falou. Nós somos o celeiro do mundo, a fazenda mundial, porque a gente produz de tudo. Né? Tem uma produção suficiente de café, de milho, de laranja, soja, arroz, cana, enfim, cacau. Então a gente tem uma diversidade, assim, diversificado e de grande quantidade e qualidade. Então nenhum país do mundo tem isso, né? A Rússia é grande, a China é grande, mas tem deserto, tem gelo. Sim, Então o clima não ajuda. O clima não ajuda. Então, os Estados Unidos é grande, mas o solo não é muito bom, enfim. Então, tem essas questões que a gente não enfrenta. E por que a gente tem fome no Brasil? E a fome voltou, na verdade, né? Ela tinha dado uma diminuída em tempo, assim, na quantidade de pessoas com fome, com a quantidade agora com fome, né? Desde que teve o governo Temer, né, o investimento na agricultura familiar vem caindo. Vem caindo. Então, a gente tem essa dificuldade, porque a agricultura familiar ela é menor, mas ela produz coisas para o nosso consumo local, brasileiro. Interno, né? Nosso interno. Né, por exemplo, o cinturão verde em torno de Brasília, de São Paulo, dos grandes centros, produzem para essas comunidades, principalmente de hortifruti, né? Que ela tem que estar próxima da região consumidora, porque senão ela se perde, né? O alface, o tomate, então cheiro verde, o coentro, né? Essas coisinhas mais. Exatamente. Então você tem, e quem que trabalha com isso? Praticamente é a agricultura familiar. Sim. Então, quando veio a pandemia, o governo federal, né, o do Bolsonaro e do Guedes, fizeram uma opção de desvalorizar o real para incentivar a exportação de commodities, de grãos, para o estrangeiro. Porque tanto a China, Japão, Europa e Estados Unidos estavam com uma política de estocar alimentos, porque não sabia como que seria para frente durante a pandemia, né, a questão de produção, fome, essas coisas todas. Eles queriam comprar no mundo inteiro onde que tivesse produção. E o Brasil, né, através do governo federal, incentivou. Então, ao mesmo tempo que produziu muito arroz, se exportou muito arroz. Por isso do encarecimento ele aqui? 99% quase foi tudo exportado. Daí faltou no mercado interno. Faltando no mercado interno, o preço sobe.
Então a gente tem um custo e nem todo mundo conseguiu ter renda suficiente para comprar, né? Porque a gente veio acompanhando, que daí teve desemprego, teve a inflação, teve, né, todo mundo ficou assim esses 33 milhões de brasileiros e brasileiras ficaram numa situação de vulnerabilidade alimentar e não conseguiu comprar. E um dado importante era que o governo Temer também, nessa linha, deixou de... cortou 90% do orçamento da Conab, que é aquilo que se estoca no Brasil de grãos. Arroz, soja, trigo, milho, feijão, tudo que for esses cereais é estocado, amendoim. O governo brasileiro, através da Conab, compra do produtor a preço de mercado. E se estoca. E se estoca para quê? Para num momento como esse, de crise, de falta de mercadoria, ele pega esse estoque e vende no mercado a preço menor para fazer com que o preço diminua e tenha produto no mercado. A gente estava com o Temer cortou 90% e o Bolsonaro cortou 90% no primeiro 2019 para 2020. Daí chegou a pandemia, não tinha grão. Não tinha estoque nenhum. Não tinha, isso aí é bíblico. José ensinou o faraó no seu sonho, na interpretação do sonho lá das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que durante as 7 vacas gordas tinha que construir celeiro para poder estocar grãos. Porque quando viesse as 7 vacas magras, ela não comesse as gordas, né? Tivesse aqui... Suficiente para nutrir ali. Isso é da história da humanidade a coisa mais natural e, assim, como se fosse o beabá de um controle de produtos, né? Para você combater a fome, você tem que cuidar da população. Sim. Se é um governo federal, você tem que cuidar da população, não de quem são os grandes exportadores. A nossa população ficou com fome por causa dessas políticas, por causa dessas escolhas, mas o grande agricultor exportou muito e ganhou muito dinheiro. O único que ganhou foi os grandes agricultores, né? É por isso que se fala que o agronegócio sustenta o Brasil, papapá, mas é na mão de pouco, né? Os pequenos produtores não ganharam, a população ficou com fome e eles ganharam. Então, enfim, que são a minoria. Então é isso que tem acontecido, tem acontecido, né, nos últimos 6 anos. Você que está mais perto lá do poder, faltou nesses últimos anos aí mais investimento na agricultura familiar? Facilitar, por exemplo, para o pequeno produtor, para o pequeno agricultor comprar maquinário, investir na sua plantação, cortar esses 90% quando você fala da Conab. Também a gente pode se dizer que chegou a um grande corte para o incentivo a essa agricultura familiar? Sim, sim. Por mais que cada 2 anos tem um plano safra que fala que aumenta o investimento, né? Estamos aí a 350 bilhões. A grande maioria é para o grande negócio, né? Para o agronegócio. A agricultura familiar fica desassistida. Desassistida. Não se computa a inflação, né? Então, por mais que fale que dá um aumento, mas é menor que o período anterior da inflação, então fica difícil. E os acessos, né? Porque no agricultor ele tem dificuldade, seja de SPC, seja de Serasa, seja não sei do que, registro da terra, aquela coisa que vem de pai para filho, que a herança não se arrumou. Quando ele vai pegar algum tipo de empréstimo e for burocratizado, ele não tem acesso e ele fica sem. O certo é facilitar esse acesso. Facilitar acesso. Isso, e ajudaria bastante, né? Ajudaria bastante. Vamos lá, são 11 horas, 12:03, viu? 12:03 é porque a gente, a princípio, né, Flauzinho, estava marcado para as 11, mas devido aí a alguns probleminhas aqui, a gente atrasou um pouquinho lá com o primeiro entrevistado e agora estamos com o Flauzino aqui. 12:03. Flauzino, a gente sabe que a pandemia, de certa forma, dificultou a vida de todo mundo, isso é notório. Mas Brasília, falando um pouco da questão social, antes da pandemia tinha cerca de 500 pessoas moradores de rua. Hoje nós passamos de 2 mil pessoas morando nas ruas. E falando um pouco sobre essa questão social, a gente entra, né, nas famílias que hoje não têm condição nenhuma de ter o básico, que é o alimento, e que sofre lá com o CRAS. São questões sociais. O que precisamos fazer para que isso venha a melhorar e que a gente possa atender essas pessoas que hoje têm uma necessidade extrema? Eu ia até citar isso no começo,
Moreno, que você falou assim, como que eu vi Brasília quando eu cheguei e quando eu vejo hoje, né? Sim, é importante. Então, quando a gente viu, quando eu cheguei, assim, a gente via que não tinha morador de rua, tinha poucos pedintes no semáforo, poucas crianças sozinhas e tal. A realidade de um ano para cá foi assustador. A gente eu fui pesquisar, isso era índice de moradores de rua da época dos anos 80, porque o Brasil estava atravessando também uma crise financeira, de inflação e tudo mais, e falta de emprego. O que aconteceu? Moradores de rua. Né? Aumentou-se bastante. Então, em 30 anos, a gente regrediu. Retrocedemos aí. Retrocedemos. Então, e o CRAS não estava preparado para tudo isso, né? Porque o governo atual do Ibanez também não ficou, vou cuidar da situação e tal. E também fez vista grossa e deixou a coisa acontecer. Só que isso vai explodir em algum lugar, né? Canaliza nas filas do CRAS, ali atrás em todos os albergues, a situação está muito crítica, né? E no plano piloto, que era aquela coisa que eu falava de primeiro mundo, você anda na rua, tá difícil. Você vê favelas atrás do CEUB, atrás de algum... Ali na frente na Asa Sul, ali também na W5, perto do CRAS ali. Então, são situações que a gente não via, né? A gente não achava que não existia. Agora, falar que a pessoa fala que não tem, que não existe, que é tudo mentira, é porque não anda pela cidade, né? Não conhece. Não conhece. Se você andar pelo Gama, andar pela Santa Maria, Sol Nascente, Fercal, você vai ver a situação pior ainda. Então, a gente está numa situação complicada porque a gente não tem o quê? A gente não teve investimento para geração de emprego. Isso é Brasil, em geral. E o DF também sentiu isso e começou a diminuir a questão de emprego. E não é a pandemia, a gente já estava com o PIB... Já vinha uma decrescente do PIB. Claro que a pandemia jogou mais para baixo, mas já estava dentro de uma curva de descendência. Não é que o Paulo Guedes falava que era um W, ia descer e subir. Não, foi só uma descida vertical e ladeira abaixo. Então, a gente não tem isso. Eu tenho uma matéria que eu fui entrevistado no Metrópolis, falando por que no DF teve uma pequena subida no valor da renda média do salário e em nível de contratação, sendo que o Brasil todo caiu, né? Por que o DF estava fora dessa curva? Porque se você vê os moradores de rua de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, é um Deus dos acuda. A Praça da Sé inteirinha, lotada de lona, barraca, gente morando ali. E várias outras praças do centro de São Paulo. Ali é porque é o livre mercado mesmo, né? É o empresário e o trabalhador. Eles dispensaram gente, dispensaram, e não tinha um cobertor do Estado para dar uma segurada. Aqui, o cobertor do Estado também não teve. Mas a grande massa de trabalhadores é do serviço público. Então, você não teve um desemprego e uma situação tão grande, porque essas pessoas, que nem eu, por exemplo, sou servidor público, teve a sua renda garantida, seu trabalho garantido, e continuou consumindo no DF. Acaba que deu uma sustentação. Deu uma sustentação até no setor privado, na área de prestação de serviço, de comércio, de restaurante, essas coisas todas, que deu uma segurada. Porque se não fosse isso, a gente já está vendo coisa pior dentro do Distrito Federal. Bem ruim mesmo. Bem ruim mesmo. Aqui ainda está ruim, mas está melhor do que em outras localidades. Em outras localidades, mas por quê? Porque aqui você tem a sede do governo federal, né, legislativo, executivo e judiciário, tem a sede do GDF, executivo, legislativo e judiciário. Então você tem aqui uma massa de mão de obra que tinha renda e garantiu a renda das pessoas do setor privado. Então, falar que tem que diminuir o Estado, porque isso, aquilo... Se tirar o Estado do DF, acaba o mercado interno do Distrito Federal. Então, aí nós vamos ver cenas como a gente tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Né? Exatamente.
Vamos lá, são 12:09, estamos batendo aqui um papo com Flauzino Antunes, ele que é pré-candidato a deputado federal. Flauzino, a gente falou lá dos incentivos. Eu ouvi num bate-papo que, por exemplo, na Itália, no período da pandemia, o governo te dava sustentação para que você continuasse fechado. E aqui, além de não dar sustentação, né, fez com que as pessoas, no primeiro momento, fechassem, porque era uma necessidade fechar, mas não deu sustentação e nem facilitou a esse micro e pequeno empreendedor acesso a crédito. E aí a gente viu desencadear um monte de lojas, restaurantes e tudo quanto é tipo de comércio fechando. Faltou incentivo nessa área? Com certeza. Eu acho que essa sua colocação vem muito naquilo que eu já escrevia durante a pandemia. Porque em 2020 gerou uma discussão, o governo federal na contramão do mundo, né, através do presidente Bolsonaro e tal, e do Guedes na área econômica, enfim, falando que não tinha que fechar, que tinha que cuidar da economia, que isso era mais importante do que as mortes que estavam acontecendo pelo Covid. Mas ele não fez nada para que salvasse a economia. Então, ele não fez nada para salvar a saúde, que ele falou que não era tudo besteira, e também não deu condições para a economia. Por quê? Porque começou-se a discutir formas de como fazer o lockdown, de como fazer os fechamentos. Precisava de 3 meses fechado para que o vírus não saísse pelo ar assim, né? Porque uma coisa é um vírus transmitido pela água, se cancela todas as águas e segura aí. Agora no ar você não tem como, né, se colocar, se prevenir, então fique fechado dentro de casa para que você não circule e não se contamine e não leve para outras pessoas. Então era uma questão lógica, de não fazer o vetor de transmissão. Mas como que eu fecho? O pequeno e microempresário tem conta para pagar. Sim. Tem o salário. Então começou a ter uma pressão para que você desse auxílio para as pessoas, para os trabalhadores que estavam desempregados e tal, enfim, para ter uma renda para continuar sobrevivendo. A primeira proposta do governo foi de R$200. E era só 3 meses. Então a oposição foi lá, aumentou para 600 e fez toda aquela questão e garantiu até para algumas situações 1.200. Sim. E falava que não tinha condição, porque o governo brasileiro não tinha dinheiro e tal. Mas isso tudo deu 80 bilhões, assim, juntando tudo. Vamos colocar 80 bilhões para arredondar a conta. Mas, para o setor financeiro, o governo federal fez uma antecipação de recebíveis de R$1 trilhão. Pegou R$1 trilhão das contas públicas e jogaram para os bancos. 1 trilhão? 1 trilhão. 1,4 trilhões. Para quê? Porque depois você pega o banco fala assim, olha, eu financio você, eu empresto a juro. Os ouvintes assim têm que entender o seguinte. Se eu estou numa situação que eu vou ter que fechar, eu não vou ter renda, não vou ter venda, né? Então não vou ter receita. Eu vou pegar empréstimo? Como, né? Para pagar depois de 3 anos a juro de mercado, eu vou quebrar. Então, muitos dos empresários não pegaram. Aqueles que... E o banco também é esperto. Eu não vou emprestar para a pessoa que não vai me dá pagar. Uma garantia, né? Não me dá uma garantia. Daí eles fizeram lá uma seleção, só 20% cabia nessa seleção. Então, 80% dos microempresários do Brasil ficaram sem acesso a esse auxílio. Meu Deus do céu! Tinha que pegar esse 1 trilhão e dar direto na mão do comerciante. Não tinha que passar por instituição financeira, né? Não tinha que passar por instituição financeira. E o pior, eles não devolveram. Eles ficaram com esse 1 trilhão e não devolveram para o governo federal. Em nenhuma espécie de benefício, isenção. Nada, não teve uma contrapartida, né? Não teve uma contrapartida. E por isso que fechou várias empresas. E por isso que ficou os empresários contra os trabalhadores, os empresários contra a saúde, querendo abrir, porque estava desesperado. Com razão. Mas o governo federal podia e tinha condição de dar
um auxílio emergencial ao micro e pequeno empresário, ao comerciante das pequenas cidades. Ele tinha condição porque ele deu para o banco, em vez de dar para o banco, desse direto, da mesma forma que ele fez com as pessoas. Cada CNPJ teria direito a tanto para você cumprir o lockdown de 3 meses, né, para você não contaminar ninguém, não morrer, evitar mortes e tal, e evitar fechamento de empresa. Não fizeram, não quiseram fazer. Eles quiseram beneficiar os bancos. Então, aí foi uma decisão. E falar que cuidou da economia, está aí uma não prova cuidou, que ele não cuidou. Não cuidou, não quis cuidar. Não quis. Foi uma opção. Ele tinha outro tipo de opção e optou pela pior para a população. Porque é o seguinte, com 3 meses sem aumento de contaminação, a ideia era que os governos estaduais e municipais conseguissem ter tempo de vacinar, de criar hospitais, aumentar a UTI, porque, né, estaria 3 meses assim e você dava para se preparar. E o Brasil não teve que trocar o pneu com o carro andando, porque as empresas não fechavam, exigiam que os trabalhadores viessem. Né? A gente via aqui história de metrô lotado, ônibus lotado, porque as empresas estavam pedindo para vir. Né? Então, as pessoas também têm que ir. Enfim, virou um negócio sem coordenação, sem comando, um negócio que ficou um jogo político, um jogo de quem tem razão, de uma forma inócua, né? Uma forma que acabou o quê? Reduzindo o número de empregos, fechamento de empresas e 700 mil mortes. Então, isso aí não é governar pelo país. Não é governar pelo país. Não é ter o povo brasileiro. Não é o Brasil acima de tudo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Vamos lá. São 12h16, estamos batendo papo aqui com Flauzino Antunes, ele que é pré-candidato a deputado federal. E você também pode estar mandando aí seu questionamento para a gente aqui no 34570434. Flauzino, a gente vive uma situação extremamente difícil na atual conjuntura. E o Distrito Federal também não é diferente. A gente tem perpassado aqui nesse debate, incluindo também a capital federal. Na saúde, a gente já colocou aqui um pouco sobre a questão da vacina, que não teve vacina, que o governo não incentivou essa questão, não deu a importância devida ao que teria que ser sido dado. Mas Brasília, além da questão de vacina, Brasília vive um caos na saúde. Né? Tivemos aí a cúpula da saúde presa. Hoje em dia você não consegue ser atendido nos hospitais, as pessoas não conseguem fazer uma cirurgia simples e básica num hospital desse do Distrito Federal. Como é que você vê essa situação da saúde no Distrito Federal? O que nós deveríamos fazer para que essa saúde viesse a melhorar? Bom, eu sou um defensor assim, da eficiência e da qualidade e do setor público. O que a gente viu foi uma medida, de certa forma, mentirosa, né, de a gente falar que vai privatizar o hospital de base, privatizar os postos de saúde e a situação vai melhorar. Né? Isso ficou claro que não melhora, porque as empresas têm necessidade de ter lucro. A saúde é um negócio que, para você ter lucro, você tem que cortar custo, e cortar custo é deixar de atender a população. Então, a saúde é um direito fundamental e tem que ser público e gratuito, e de qualidade. Então, a gente precisa... o que a gente viu foi um escândalo de compra, escândalo de... Porque o setor privado começou a pedir dinheiro para o GDF foi dando, através do Instituto, e isso ficou de uma forma muito constrangedor, vamos colocar. Não ficou nada republicano, nada certo. E que aconteceu com a prisão de várias pessoas por causa disso. Agora, uma política séria de saúde, ainda mais o GDF, que tem recursos bem maiores do que vários estados, na proporcionalidade para a saúde, podia ter resolvido, porque a distância... Né, o GDF tem 10 vezes mais recursos de saúde do que o Amazonas, e com menos distância. Então... Não era para ter problema. Não era para ter problema. Né? Então... E a gente sempre tinha o conhecimento, né, nas conversas com as pessoas e tal,
que o entorno deixava de investir na saúde para se tratar no DF. Hoje está mais fácil você conseguir atendimento no entorno do que no DF. Justamente, tem acontecido isso. Porque tá um caos total. Tá uma bagunça, como você falou, tem gente que está morrendo porque não consegue ter uma cirurgia, não consegue se clinicar, enfim, o sistema ficou meio híbrido, muito desorganizado e acaba não tendo resultado para a população. A população que, dentro dessa conjuntura, que está com crise, está desempregado, o remédio subiu 15% no último mês, plano de saúde mais 12%. Então, algumas coisas foram ter que ser cortadas, né? E o caos vai aumentar, porque... Cada vez mais, né? Cada vez mais, porque essas pessoas que eram tidas classe média acabam perdendo emprego, não tem condição de pagar o plano de saúde, vai ter que usar o SUS, para remédio, e o SUS, tanto o GDF e o SUS, que é nacional, não consegue ter isso aqui dentro de um planejamento, porque não estava esperando que ia ter tantas pessoas necessitando do sistema. Então, essas novas pessoas não estavam previstas, e a gente vai ver o caos aumentando. Isso, e você falou aí sobre questão de remédio, cerca de 30% a 40% das pessoas que dependem dos remédios disponibilizados nas farmácias, em especial de alto custo, as pessoas não conseguem, porque não tem remédio para as pessoas dar continuidade ao tratamento. Então a gente vem sofrendo bastante. A gente tem, falando um pouco na política como um todo aqui do Distrito Federal, como é que você vê a federação hoje? Como é que está aí o início de tudo isso para encarar essa eleição aí, com a entrada agora do ex-governador Arruda, que teve todo um imbróglio no qual ele está tentando se desvencilhar para concorrer ao GDF? Então, a nossa Federação Brasil da Esperança, a gente conta com os 3 partidos, né, que a gente o PCdoB, o PV e o PT. Temos como candidato ao governo o Leandro Graça, né, o deputado distrital Leandro Graça, a Algamira Amância, que é decana da UNB, e a Rosilene Correia, né, educadora, ao Senado. E uma chapa, assim, tanto de federal como distrital, dentro de uma situação se colocando como uma alternativa ao que está sendo colocado, ao que está aí, né, principalmente ao Ibanez e ao Bolsonaro. E praticamente a gente vai ter um cenário aqui no local, né, no Distrito Federal, com a inovação aí, uma novidade do Arruda. É uma coisa que a gente estava até esperando que fosse através da Flávia, né? Os bastidores conversavam e tal, que talvez a Flávia pudesse romper com o Ibanez. E o Ibanez foi tentando segurar a Flávia dentro até onde deu ali. Até onde deu. Porque a partir do momento que o Arruda está liberado, ele não vai passar esse bastão para a mulher. Então, talvez ele realmente anuncie dentro em breve que ele é candidato. Agora, sem anunciar, os resultados das pesquisas já colocaram ele empático com o Ibanez, né? Sim, sim. E o Arruda, em tese, sempre, se você vê assim, a distribuição de cargos dentro do governo do Ibanez, foi um dos maiores sócios do governador, né, da sustentação sociopolítico, né? Não é sócio financeiro, sócio político. E na hora que você sai, que o Arruda sai do Ibanez, você vai ter uma quebra e uma queda do próprio governador, né? Vai ser uma situação difícil para ele. Mas agora a nossa projeção é que o nosso candidato, o Graça, comece a subir, também puxado pelo Lula, né? Que o Lula está crescendo, então a gente acha que a gente conseguir divulgar mais o nome do Graça, né? É um nome que não tem rejeição, mas ele também é pouco conhecido nos setores, em vários setores. Então, a militância do PCdoB e do PT consegue levar o nome dele, e também o Lula consegue trazer mais situações. E a gente espera que ele chegue durante a eleição no segundo turno. A intenção, o trabalho está sendo feito para isso, né? Porque você vai ter tirando o Arruda, que já tem um nome maior, e o Ibanez mais enfraquecido, coloca todos os candidatos que estão ali numa situação quase de igualdade. De igualdade ali, né? Então, porque ainda o indeciso está muito alto. Então tem margem para a gente conseguir
reverter alguns votos e conquistar outros, né? Então a gente está com essa esperança, eu acho que tem muito para crescer. E a ideia é incentivar, aprofundar e acelerar essa transformação. Você está aí como pré-candidato a deputado federal. Federal. Para a gente ter aí um Brasil, a princípio, com essa disputa que a gente tem hoje na questão da eleição, Lula e Bolsonaro. Para que, se caso venha a acontecer a eleição do presidente Lula, o que é preciso para a gente ter um Congresso que também atue em prol do povo, em prol das pequenas causas, aos que hoje estão esquecidos e abandonados aí em todo o Brasil? E aí você, querendo ou não, quer fazer parte desse parlamento, né? É necessário que esse parlamento esteja fortalecido. Exatamente. São duas pautas completamente diferentes, né? A do Bolsonaro e a do Lula. Como se colocou aí até na pergunta. O Bolsonaro, na prática, diferente do discurso, governou para os mais ricos e os grandes, né? Então, está claro isso, né? Até o BNDES, que era uma coisa que eles fizeram muito na campanha de 2018, a caixa preta do BNDES, hoje o BNDES pega e perdoa 70% da dívida que o Collor tinha com o BNDES, a troco de um apoio político do Collor em Alagoas. Então, se isso aqui não é toma lá da cá, isso não é mamata, isso é... Bom, e o Collor é um cara grande, então eles fizeram isso de uma forma clara, né? Todo mundo viu. Explicitamente. Então, a caixa preta está aí. Tá? Ele mesmo abriu. E a pauta do ex-presidente Lula é pauta para a minoria, para a população. Por isso que ele está com esse apelo, porque viu que a gente precisa ter investimento público. A gente precisa ter um projeto de nação que não só os ricos ganhem dinheiro. Os pequenos, os médios, os grandes também precisam, né? A população mais carente, a população da classe média e a mais abastada precisam estar se sentindo parte do país e ganhando ganhando muito, ganhando bem, tendo condição de sobreviver, condição de viver, condição de ter lazer, cultura, esporte, comida, vestuário, coisa que a gente não está vendo, coisa que não está tendo. Nós não temos saúde e não temos comida, não temos moradia. Então, a gente precisa do quê? Investimento. A gente precisa de um projeto nacional de desenvolvimento onde o Estado puxe o investimento. Ele sinalize que tem investimento. Porque senão o setor privado também não vai. Nenhum setor privado vai financiar uma nova fábrica, a abertura de alguma coisa, de um produto no Brasil, sendo que não tem para quem vender. Só vai ter para quem vender se tiver investimento público que gere demanda, que tenha mercado consumidor. Então, o governo federal precisa fazer um pacto entre trabalhadores e empresários para que a gente consiga governar por um país. Então, junto, os três, o mesmo ente da federação, os três principais atores. Então, a gente precisa caminhar através de investimento público, fazer a redução da taxa de juros e vários outros setores na qual a gente equilibre a balança. Não pode estar pendendo para lá, para cá. Então, nesse sentido. Então, e a minha proposta como candidato é defender essa linha, defender o trabalhador, defender a geração de emprego, ciência, tecnologia, educação, saúde, através do setor público, garantindo que o presidente Lula tenha essa condição de sustentabilidade política, sem ficar refém do centrão, né, para não ter esse toma lá da cá. Quanto mais parlamentares dentro dessa frente seja alinhado com essa linha, com a linha do presidente, a gente tem menos o toma lá da cá, né? Então, a gente precisa acreditar num projeto de país, um projeto de Distrito Federal, na qual a gente valorize o servidor público, né? O SUS foi um grande baluarte, pedra 90 aí do combate à pandemia. A Fiocruz poderia ter feito mais vacina. O Butantan, que é público de São Paulo, fez a vacina. Enfim, a UNB poderia ter feito, mas foi vetado, cortado o orçamento. Então, a gente tinha soluções para fazer aqui, né? Então, sem isso, a gente fica refém do mundo, né? Até a máscara a gente não conseguia, tinha que importar da China. Então, a gente precisa investir na produção, na agricultura familiar. E é isso que eu me coloco à disposição do eleitorado, né? Olha só, para a gente finalizar,
Como é que você vê essa questão da violência, né? Nós tivemos um caso trágico no último final de semana, onde um petista comemorava os seus 50 anos, né, com uma decoração lá com o presidente Lula. E aparece um cidadão que se diz ser da família, cidadão do bem, e que de certa forma invadiu o espaço, né, e cometeu uma tragédia, né, para com a família. O Marcelo Arruda tinha aí, estava com um filho de 40 dias, né, a esposa ainda está passando por um processo de recuperação do parto. O que leva a gente chegar a esse ponto? Existe realmente esse culpado? O outro lado realmente incentiva a que nós chegamos a esse ponto que nós chegamos hoje? E como se desvencilhar, né, de toda essa violência? Então, quando você se coloca querendo cuidar do próximo, você tem uma empatia, você tem um amor, você tem dedicação. E a outra é uma forma simplista de tentar resolver as coisas. Eu vou dar uma arma e está tudo resolvido. Como se fosse a solução. Fosse a solução. Ele mesmo, o presidente Bolsonaro, fez uma declaração que eu achei interessante. Se o Lula ganhar, ele vai transformar todos os clubes de tiro em biblioteca. Como se isso fosse Se fosse ruim. Não, lógico, daí os bolsonaristas falam assim, mas vai lá se defender do bandido com um livro. Ele precisa ter o bandido. A discussão é essa, é estrutural. Por que o bandido está ali? Por que existe essa figura? Porque desde a época de Cristo, vou citar aos cristãos, né, que estão nos ouvindo, teve pena de morte para assassinos, para ladrões, corte da mão para aquele que fosse pego roubando, e isso não deixou de existir durante 3.000 anos. Então não é só uma regra, não é só uma defesa, uma autodefesa. Às vezes a crise financeira, a fome, a situação econômica forçam que algumas pessoas cometam algum delito. E é isso que a gente precisa evitar. Se tivesse uma sociedade que a renda mínima fosse aquilo que o Diese prega, que é salário mínimo de R$6.000, eu não precisaria estar roubando. Vai ter crime? Vai, mas daí é um distúrbio mental, um psicopata, alguma coisa, e daí a regra, a lei, a polícia vai lá e toma conta. Fica até mais fácil para a polícia. É mais fácil de você conseguir resolver esse tipo de problema, que é desvio de conduta. Agora, não a necessidade. O que faz uma criança, duas crianças que moram vizinhas, no PSUL, que tem que uma acorda 4 horas da manhã para poder trabalhar, de 14 anos, 15 anos, para poder ter um sustento, vai de bicicleta porque não tem renda para pagar e tal, e a outra que vai para o tráfico. A que está trabalhando, justo, correto e de bem e tal, ganha metade de um salário mínimo. O cara que vai para o tráfico, em 2 semanas está com um carro novo, corrente de ouro, som, bebida, mulher e tal. Que todo mundo quer ter uma condição de vida boa. O cara vai falar assim, será que compensa eu ir de bicicleta? O Brasil me dá condições de eu ter uma vida digna dentro do meu trabalho, com saúde, educação e uma renda suficiente? Aí começa a seduzir as crianças, porque é melhor eu estar do lado de cá do que do lado de lá. Então você não resolve o problema falando, vamos nos armar, porque a gente vai virar guerra. O tráfico contra o cidadão de bem é aqueles que têm dinheiro para comprar arma, né? A população em geral não tem. Então vai virar uma situação que não se resolve o problema com isso. A gente tem que ter educação, a gente tem que ter investimento em emprego, a gente precisa ter uma saúde, precisa ter ciência e tecnologia. Então, isso faz com que a população cresça, porque ninguém quer ser bandido. Ninguém sonha em ser bandido. As pessoas sonham em ter uma vida melhor. É verdade. Então, se a gente dá, através do Estado, uma condição de vida melhor, o número de violência tende a cair. Tende a cair, porque é estatisticamente provado isso durante a história.
Então é nesse sentido que a gente precisa mudar o Brasil. Não incentivar a violência, falar que é o bem contra o mal na política. Não existe o bem contra o mal na política. São visões diferentes de mundo. Então, se você fala que eu sou o bem e você é o mal, eu tenho que combater o mal. As pessoas criam essa fantasia na cabeça e estão armadas e acham que tem que combater o mal com a própria mão. Não precisa. A humanidade já evoluiu do olho por olho, dente por dente. Já passou dessa época? Já passou dessa né? época. Todos nós somos seres humanos, indivíduos que precisam estar com a mesma condição. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Seja pela sua condição social, financeira, ou cor da pele, seu gênero, enfim. Somos todos seres humanos, temos que ter a mesma condição. É necessário. Né? É necessário, daí a gente tem uma humanidade, a gente busca a paz, busca a harmonia entre as pessoas. Não ficar um maniqueísmo, né, bem contra o mal, que isso não é irreal. Irreal, não podemos estar divididos por isso. Né? Então, nosso país é o Brasil. Temos partidos diferentes, mas nosso país é o Brasil e queremos o bem do Brasil. Essa é a intenção, né, Flauzino? Essa é a intenção. Beleza, Flauzino, eu quero te agradecer aqui pela participação, pela sua visita, pedir desculpa aí pela questão dos horários, mas eu creio que no futuro breve a gente terá mais oportunidades. Quero te desejar sorte e sucesso. Só para lembrar, pessoal, que o Flauzino é pré-candidato a deputado federal, ele é do PCdoB. Então, para você que não conhece ainda, esse é o pré-candidato Flauzino, pré-candidato a deputado federal. Quero te desejar sorte, né? Em primeiro lugar, sorte, sucesso. Coragem, né, que não é fácil a gente encarar essa política, e que a gente possa ter parlamentares com esses ideais, com essas propostas de emprego, de educação, né, e de pessoas realmente assistidas pelo Estado. E a gente não quer Estado dominante, a gente quer Estado eficiente. Bom, eficiente, com pessoas, servindo pessoas, que é o que nós precisamos, não é isso, Flauzino? Obrigado, João Moreno, e a rádio Sun FM, pela oportunidade, né, pelo convite. Estou à disposição quando precisarem. Só me chamar que eu estou aqui, venho. Eu só estou querendo divulgar aqui minhas redes sociais, né, e o meu nome, né? Quem quiser conhecer, ver mais proposta, ver o nosso trabalho dia a dia, está aqui, Flauzino Antunes, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se a gente tem coragem, a gente precisa lutar para usar vencer. Então a gente está nessa ousadia, né, tentando chegar o mais perto possível da população para que ele nos conheça e consiga ter aí uma situação de confiabilidade, né? Então o voto é confiança, né? Acreditar na proposta, acreditar no candidato, acreditar na pessoa que vai conseguir fazer a transformação. Essa é a democracia, né? Então, maravilha. Se eu conseguir convencer mais pessoas, a gente consegue fazer essa transformação dessa posicionamento. Tá? E vamos continuar lutando. Maravilha. Muito obrigado. Flauzino. Valeu. Para você que esteve com a gente até então, muito obrigado. Uma ótima tarde de domingo para você. Se Deus quiser, no próximo final de semana nós estaremos de volta com mais um programa Sun em Debate, aqui nas ondas da rádio Sun FM 98,1, a comunitária aqui de Samambaia, para você que é ouvinte mais inteligente da cidade. Obrigado pela companhia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera! Pronto, Flauzino, a gente finaliza.